Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 4. O trabalho destruidor do tóxico. Valiosas elucidações. Aumenta cada vez mais o número de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. É algo assustador. Encontramos lugares os quais o encarnado nem imagina existir, tal o avanço da tecnologia operada no refino do tóxico. São verdadeiras organizações. Dificilmente um traficante de peso é detido, só mesmo as chamadas minhoquinhas. Os tubarões são protegidos pela posição que ocupam na sociedade. Não seria mais prudente fazermos esses caras serem presos? Perguntei a Raito. Às vezes eles se envolvem em escândalos, mas sempre se saem bem de qualquer situação. Volto a perguntar, por que, em vez de ficar atrás dos doidões, não fazemos com que sejam descobertas essas organizações do tóxico? Não esqueça, Sérgio, que de vez em quando são descobertas toneladas de drogas e sempre existe um famoso traficante envolvido. Queria muito mais. O que estamos vendo são vales fazendas com refinarias do mais alto poder tecnológico, tudo isso para destruir o homem. É mesmo, amigo, o traficante mata a cada minuto um filho de Deus. Gostaria de visitar os vales dos traficantes e dos torturadores políticos. Um dia iremos lá. Já tenho até o nome, Desespero. Raito sorriu. Logo juntou-se a nós o querido Olavo, um grande conhecedor da alma. Olavo, por que o homem se droga e se alcooliza? Perguntei. Porque sempre deseja algo mais. E para isso precisamos ter força para conseguir o almejado. Quando nos sentimos fracos, buscamos o que venha a nos fortalecer. Veja, uma pessoa com insônia busca o remédio, o sonífero, em vez de buscar a causa do problema. A insônia é a consequência dos acontecimentos atuais da pessoa. Até para dormir, temos de nos exercitar, ou melhor, prepararmos-nos. Não se leva preocupação para o leito, e sim o corpo, que precisa descansar. O viciado busca a droga porque deseja algo e não consegue através de uma liberação consciente, isto é, natural, sem excitantes. Se a criança desde pequena fosse educada para enfrentar qualquer situação, correria pouco ou nenhum risco. O aumento do número de drogados ocorre simplesmente porque o ser que está chegando à Terra é recebido erradamente e criado de maneira ainda mais errada. Explique, por favor, falou Lilian. No tempo atual, o sexo está livre em termos, porque nunca se viu tantas pessoas presas de remorsos por trocas excessivas de parceiros. O jovem, no primeiro contato amoroso, já busca no sexo o completar do sentimento. E aí se iniciam as ligações de remorsos e tristezas. No primeiro amor, o lirismo deveria ser tanto que o sexo ficaria distante.
Assim era antigamente, e as pessoas eram mais felizes, porque se guardavam para o real momento, o que não se dá hoje. Uma jovem ou um jovem, muitas vezes, depois de 2 dias de conhecimento, já se despiram um diante do outro. Despiram as roupas, não as almas, porque é muito difícil despir a alma diante de um desconhecido, e quem se conhece em 2 dias não teve tempo ainda de mostrar todo o seu interior. A relação corpo a corpo, isto é, sexual, precisa dos atrativos da alma, senão ela se perde. Se no decorrer do relacionamento não surgir um terceiro personagem, um filho, muito bem. Caso contrário, virão as cobranças ou a separação. O feto vive o desequilíbrio dos pais, e isso se aloja na sua alminha como estigma, sentindo a incompatibilidade da sua presença entre os pais. E leva pela vida fora o complexo da rejeição. Junto aos colegas, deseja a atenção e, para se sentir o tal, imita todos os que se acercam dele. Hoje vemos quase todas as crianças nascerem assim, aumentando os dependentes. Enfim, as cabeças ocas, seres teleguiados por neuroses uterinas, fatos ocorridos durante a gestação da mãe. Mas não só os filhos do desamor são fracos e inseguros, os filhos de pais normais também. Se é o primeiro pimpolho, os avós, os tios e os pais o esperam inebriados de alegria, e ao nascer os cuidados se desdobram. A criança se vê cercada de adultos e o centro das atenções. Quando vai para o colégio, inicia-se a insegurança, buscando na professora a mãe, os tios e a babá. E ali a mestra é mãe de vários filhos e a criança mimada é uma entre muitas. Aí inicia-se o processo. Por que eu não sou amado aqui? A criança, ora se torna doce, outras vezes agressiva. Não gosta do colégio ou gosta para bater, morder, quebrar, enfim, chamar a atenção sobre si. Depois, essa criança, por demais amada, irá crescer e já não será admirada pela sociedade. Vai ser um indivíduo como muitos outros. Isso a fere, a maltrata e vai levando o seu fardo, que considera pesado demais para os seus ombros frágeis. Torna-se difícil em casa, na escola, enfim, uma criança desagradável. Meu Deus, disse Karina, então não tem jeito? Carinho estraga e indiferença também? Todos nós passamos 9 meses numa bolha fluídica no ventre de uma mulher, alimentados e guardados por ela. O útero é um coração, onde o homem inicia a sua viagem reencarnatória. No seu interior começa o seu contato com a sociedade. Ali ele é protegido pela mãe e pelos encarregados da reencarnação. Portanto, quando a criança nasce, agarra-se às pessoas, sentindo-se desamparada. Necessita de carinho e do aconchego do corpo da mãe e das pessoas que a cercam. Com o passar dos meses e anos,
A criança vai iniciando a sua vida, a tudo observando, principalmente os gritos do adulto. Aí o sacrifício dos pais, deixando para trás tudo que pode alterar a mente do filho. Discussões inúteis, mentiras inocentes, mudanças de humor, ora brincando com a criança para logo zangar-se, se ela deseja continuar. Lembre-se de que ela, a criança, está ociosa, a mente não se preocupa com a conta do telefone, as prestações da casa, com coisa alguma, enfim, ela só deseja ser amada. Infelizmente, os pais julgam que naquele corpo infantil a alma é retardada e assim tomam atitudes que julgam que a criança não compreende, e esta vai fazendo na mente uma colcha de retalhos só das atitudes dos adultos, atitudes essas descabidas. Dizem para ela não fazer algo e fazem coisas piores. A criança sofre em silêncio e toma atitudes violentas. Os pais proíbem e às vezes negligenciam fatos mais graves. Onde está o equilíbrio? A criança brinca e, quando adulta, procura na caixa de recordações os seus momentos já vividos, deparando-se com proibições, excessos e mimos. Sua mente infantil trabalha milhões de vezes no mesmo ponto. Porque eles são assim? Para se tomar algo da criança, deve-se tentar substituir por algo que ela deseja, ou então explicar por que ela não pode quebrar um vaso de cristal, por exemplo. Contarei aqui uma história ocorrida em meu lar. Tinha uma das minhas filhas 4 anos. Ela adorava um vaso de cristal lindíssimo que minha esposa ganhara de uma amiga. O vaso era valiosíssimo. Ao menor descuido da minha mulher, minha filha era encontrada tentando pegar o vaso. Todos corriam para salvá-lo. Um dia encontrava-me em casa quando ocorreu o fato e não deixei ninguém ir ao seu encontro. Ela, um pouco desconfiada, olhava se alguém iria interrompê-la. Lendo, me encontrava e lendo fiquei. Minha esposa observava atônita e meus outros filhos desesperados, mas escondidos como eu havia pedido. Nisso, a garota subiu na cadeira para pegar o vaso. Levantei-me e me acerquei dela, dizendo: queridinha, deixe o papai ajudá-la. É tão lindo este vaso que também tenho vontade de segurá-lo. Ela parou, perguntando: vai me deixar tocá-lo? Sim, creio que a minha princesa já está ficando grande e sabe que devemos tomar cuidado com os nossos objetos e também com os das outras pessoas. Este vaso não pertence à minha criança, pertence à mamãe que o adora. Se a mamãe for até o seu quartinho e pegar a Greta, a sua boneca de estimação, e jogá-la no chão, quebrando-lhe a cabeça, a minha filhinha vai chorar de saudade. O mesmo vai ocorrer com a mamãe. O seu belo vaso, se segurado sem cuidado, poderá cair no chão e partir-se em vários pedaços. Ela me olhou assustada. Eu lhe entreguei com dor no coração o belo vaso de cristal da Bulgária. Protegeu-o com o próprio corpo, abraçando-o bem forte, dizendo: papai, ele é lindo, não é? Mas a Greta é mais linda ainda.
Não quero que a mamãe a deixe cair. Por isso, pegue o vaso da mamãe, senão eu poderei quebrá-lo. Entregou-me o vaso. Respirei aliviado. Correu para seu quarto e lá ficou brincando de porta fechada. Quando minha mulher foi chamá-la para o lanche, ela respondeu lá de dentro: Não entre, mamãe, logo estarei aí fora. A Greta está dormindo e ninguém pode acordá-la. Já vou sair do quarto. Assim fez e, ao passar pelo vaso, nem o olhou. Era algo que não desejava mais possuir. Tomara conhecimento de que não lhe pertencia. Essa filha foi a minha cobaia e, graças a isso, tornamo-nos grandes amigos. Certa vez contou-me que, ao analisar o vaso, ficou feliz. A sua boneca era mais bonita do que o vaso da sua mãe, e quando era tentada a tocá-lo, sempre se recordava da minha voz. Cada pessoa possui um objeto de estimação. Como nós não queremos que ninguém nos furte o objeto, não devemos também tirar o do próximo. Quem educa uma criança deve passar a observá-la, assim não perderá tempo no futuro em querer analisá-la. O que ela vai ser amanhã está hoje visível no seu olhar e nas suas atitudes. Criança sem amor e indisciplinada, criança infeliz. É certo darmos encargos à criança? Sim, ela é um ser apto, portanto, ensiná-la a trabalhar é uma bênção. Mas não esquecendo que ali está um corpo em desenvolvimento. Defecar, urinar nos recipientes próprios, alimentar-se, escolher os alimentos, tudo isso é trabalho para a mente infantil e a leva a ter reações cujo comportamento os pais devem observar. É por esses pequenos fatos que as crianças, ao se acercarem de companheiros, os imitam? Sim, a criança e o jovem, quando se iniciam em turmas, se bem orientados, passam por elas sem se macular, mas outros se afundam na loucura juvenil das agressões, destruições e tóxicos. Hoje, o jovem está encontrando tudo com muita facilidade. Tem uma vida privilegiada, com 12 anos já dirige veículos e frequenta as famosas festas de embalo. As crianças e os jovens estão envelhecendo prematuramente. Desde cedo já vivem em festinhas. Com o passar dos anos, tudo é rotina, não houve descoberta. Levados pelo cotidiano, buscam algo que os leve a viver situações diferentes. A droga é um alucinógeno repleto de surpresas. Se o drogado tivesse uma reação idêntica, todos os dias ele se cansaria do tóxico. Mas não. Ela, ao chegar ao organismo, faz com que o dependente sinta aquilo que busca. Por isso aumentam as doses dia após dia. O homem, ao se drogar, espera atingir uma satisfação que não encontra em seu estado normal. Olavo, por que ocorre esse fato? Perguntei. Vou aqui falar do cérebro espiritual, como se processa a entrada do tóxico no organismo humano, como reage o cérebro, enfim, todo o corpo físico e espiritual. A região frontal do cérebro, responsável pela formação do juízo,
e ondas de retorno, governa todas as manifestações nervosas, centro de força mental. O diencéfalo, centro de força coronário, fixa conhecimentos, virtudes morais, compreensão. Aqui se encontra a consciência de cada indivíduo e a sede do espírito. Ele supervisiona os demais centros de força e lhes transmite os impulsos vindo do espírito. É ele que capta as energias da aura espiritual e as transmite aos chakras e ao físico. É a sede do espírito, é dele que partem as decisões. Aglutina, transmite e dissemina energias do córtex cerebral para o funcionamento equilibrado do sistema nervoso. Ele é majestoso e de grande poder. É concentração de força do espírito e das forças psíquicas e físicas do ambiente da vida. Irradia energias vitalizadoras e correntes magnéticas. Portanto, é máquina poderosa que, quando violentada por pensamentos ou ideias de mentes desencarnadas ou algo forte como o tóxico, faz com que o cérebro trabalhe com sobrecarga, muitas vezes causando sérias lesões. Daí o viciado não trabalhar ou render pouco e suas cordas vocais ficarem deficientes, falando pausadamente. O tóxico age no sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinhal, centro esse formado por vários bilhões de células nervosas, denominadas neurônios, que se comunicam entre si por meio de mensageiros químicos denominados neurotransmissores. A droga, ao penetrar no cérebro, interfere diretamente nas transmissões desses neurotransmissores, esmagando cada célula que possui vida própria. Estas, ao serem atingidas, fazem com que o viciado sinta sensações sempre novas e nunca idênticas. Mas morrem, pouco a pouco também. À medida que vão aumentando as doses, o viciado apresenta uma doença cerebral orgânica, dificuldade de concentração, agitação ou prostração, perda de memória e muitas vezes uma dilatação dos ventrículos cerebrais, atrofia ou até mesmo morte destes ventrículos. O cérebro de um dependente apresenta-se alterado, por isso ele nada teme quando a droga já tomou conta, lesando-lhe o cérebro. Irmão, notamos que os consumidores de tóxicos, principalmente do pó, usam e abusam hoje da cocaína que é passada na gengiva. Por que esse novo método? O drogado vive em busca do aumento de prazer e esse novo método lhe oferece reações mais rápidas, mas também consequências mais terríveis. A gengiva é por demais sensível e o pó brasileiro contém muitos corrosivos, um deles o pó de mármore. Essa busca se dá pelo fenômeno chamado tolerância, que se caracteriza pelo consumo ininterrupto de uma droga. Uma necessidade de se aumentar a dose, obter o mesmo efeito ou outros ainda desconhecidos. Muitos com uma overdose desencarnam, outros com quantidades maiores nada sentem. É o segredo da vida. O perigo de ocorrer o desencarne aumenta com os coquetéis de drogas.
O indivíduo considerado um grande consumidor, na busca do prazer, é levado a misturar álcool, comprimidos, maconha, que é grande inimiga do álcool, coca, LSD e outros tóxicos. Não existe organismo que suporte, arrebenta tudo. É uma sobrecarga negativa na carcaça física e perispiritual. Muitas vezes, entretanto, quando socorrido em tempo, se salva. Como devemos proceder diante de tal fato? Afrouxar as roupas e aspirar secreções do vômito. Melhor e mais prudente, no entanto, é correr com o doente para um hospital. Sem isso, dificilmente se salvará. A viagem é interrompida pela passagem no cemitério, não é? Falei. Mesmo sendo levado a um pronto-socorro e a um médico, muitas vezes não tem condições de se salvar. O mal, quando isso ocorre, é que o usuário da droga abusa não de uma só droga, mas de todas as que lhe caem nas mãos. Hoje, a faixa etária está caindo assustadoramente, com crianças de tenra idade já se drogando, isso porque estão inseguras diante de um mundo sem amor e verdades. Para uma criança, o desmoronar de seus sonhos é muito mais grave do que para o adulto. E os adultos não estão respeitando o mundo da criança. Ela é um brinquedo para o adulto, algo deficiente. E num corpo infantil, irmãos, está um espírito velho que volta à terra para buscar o que aqui deixou, as oportunidades perdidas. Vamos ajudá-lo, dando-lhe um lar, um verdadeiro lar, sem dogmas, apenas verdades e companheirismo. Só assim teremos uma sociedade sem os mortos-vivos dependentes de drogas.